Está no ar o movimento pentecostal. Jesus Cristo nasceu e morreu por nós, cada um de nós. Persevere em sua caminhada, esteja firme e seguro nos braços de Deus. Viva a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Não perca no programa de hoje. Matéria especial explica o real sentido da Páscoa. A prática ensinada por Jesus Cristo é uma prática que produz bem espiritual e bem para a saúde. A palavra de Deus é ministrada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. As inovações não podem afetar a nossa fé, porque nós temos um compromisso com Deus, não temos compromisso com os homens. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. My name is Marwan Assad. What I do isn't important. What I am is why my life is in danger. I was accused of a crime I did not commit. I have found myself in a place I never thought I'd be. I am on the run. I am hunted. I am all alone. Because I am the witness. O homem, ao pecar contra Deus no Éden, caiu em todos os sentidos que se possa imaginar. Em transgressão contra a vontade de Deus, ele perdeu tudo o que recebeu do Criador. Tornou-se pobre, sem paz, sem alegria, sem luz, sem direção, sem refúgio, sem esperança, sem comunhão com Deus e sem vida eterna. Em Cristo, a partir da salvação, podemos receber tudo isso e muito mais, não somente agora, mas na eternidade também. Creia em Jesus Cristo e viva as riquezas espirituais que Ele preparou para a sua vida. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. A palavra de Deus é o ingrediente necessário para o fortalecimento da fé. Acompanhe agora a mensagem bíblica ministrada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eu queria convidar os irmãos para a leitura de um versículo que se acha escrito na segunda carta escrita por São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Paulo escreveu assim no versículo de número 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? São Paulo, queridos, sentia no seu coração, no seu ministério,
há necessidade de um momento, quem sabe até um período como este, que estamos iniciando hoje aqui em Santos. Um período de reflexão, visto que, amados, nós, as criaturas humanas, temos tendência de repetir as coisas, torná-las comum à nossa vida. Quando se trata da vida espiritual, amados, ela nunca é a mesmíssima coisa. A nossa vida espiritual, ela necessita de uma renovação diária. E é bem por isso que eu e você buscamos ao Senhor e estamos diariamente na casa do Senhor para receber do céu uma renovação espiritual através da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, da operação de Deus no coração de cada um de nós. São Paulo, meus queridos irmãos, ele aconselhava aqueles crentes de Corinto, ele dizia: olha, vocês precisam parar, façam uma reflexão, meus queridos irmãos. Reflexão, amados, é parar e examinar o conteúdo interno, é aquilo que você tem, procurar ver aquilo que você está vivendo. Nós, se não fazemos uma reflexão de maneira mais metódica, mas pelo menos nas nossas escolas bíblicas, nós temos a oportunidade de ouvir ensinamentos preciosos em todas as áreas do nosso ministério. Mas agora, meus queridos irmãos, a oportunidade é singular para uma reflexão naquilo que você crê, naquilo que você ouviu, naquilo que você recebeu e naquilo que nós estamos ensinando. Visto, meus companheiros, que este momento, repito, das inovações, das criatividades, amados, desta presente década, não quero sequer citar o século, mas desta presente década, irmãos, tem neste período surgido, olha, uma quantidade grande de igrejas evangélicas, e são tantas que até os nomes fantasia estão ficando já um tanto mais raros, porque já são tantas as que existem por aí, e nós ficamos perplexos diante de tantos grupos evangélicos, alguns, amados, inodoando o nome de Jesus e a igreja cristã, enquanto outros estão procurando a buscar a Deus, falar de Jesus, ensinar a palavra de Deus conforme a sã doutrina. A estes Deus tem estado com a sua mão estendida, fazendo prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, meus queridos irmãos, há necessidade sim, esta reflexão que será feita aqui, amados, neste período desta conferência, amados, para mim tem uma importância singular, visto que esta onda de atividade, de muitas inovações, essas criatividades, irmãos, elas têm chegado até nós. E para nossa preocupação, companheiros, alguns dos nossos já estão afetados com determinadas inovações que estão chegando entre nós. Mas, queridos, me faz pulsar o coração quando eu leio o que Lucas escreveu em Atos capítulo 2 e versículo 42. Mas nós perseveraremos na doutrina dos apóstolos. Aleluia. As inovações não podem afetar a nossa fé, porque nós temos um compromisso com Deus, não temos compromisso com os homens. O nosso compromisso é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. É com a Trindade divina. O nosso compromisso, irmãos, é sério, porque é compromisso com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É muito bom ser fortalecido pela palavra do Senhor, não é mesmo? Na Bíblia estão todas as respostas para todos os momentos que o ser humano enfrenta ao longo da vida. Persista no desafio de ler a Bíblia
todos os dias. Isso vai te trazer muitas bênçãos. Você pergunta, Billy Graham responde. Um livro com mais de 80 respostas bíblicas sobre temas como drogas, perdão, suicídio, ansiedade, sexualidade, culpa, entre outros. Escritas por um dos maiores evangelistas da história. Billy Graham responde. Nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Amanhã será o domingo em que celebramos a Páscoa. Você sabe qual é o verdadeiro sentido desta celebração? Veja o que a nossa equipe de reportagem preparou para hoje. Um levantamento realizado nos Estados Unidos pelo Instituto Barna de Pesquisas dá conta de que os norte-americanos consideram a Páscoa um feriado religioso, mas não identificam a ressurreição de Cristo como tendo algum significado relacionado a ela. 2 em cada 3 norte-americanos mencionaram algum tipo de elemento religioso teísta nas respostas à pesquisa. A Páscoa foi descrita como um feriado cristão, a celebração de Deus ou Jesus, um dia santo ou um tempo especial para a igreja ou para as reuniões de adoração. Entretanto, enquanto a maioria dos norte-americanos indica alguma conexão espiritual com a Páscoa, a pesquisa também mostrou que a minoria dos adultos entrevistados ligou a Páscoa à doutrina cristã da ressurreição de Cristo. Ao todo, 42% dos americanos disseram que o significado da Páscoa foi a ressurreição de Jesus, ou que ela significa a morte de Cristo e retorno dele à vida. Apenas 2% dos entrevistados disseram que a Páscoa significa o mais importante feriado para a vida deles. Entre as definições religiosas oferecidas aos norte-americanos, há um certo grau de confusão. 2% disseram que a Páscoa tem relação com o nascimento de Cristo. Outros 2% disseram que tem relação com o renascimento de Jesus. E 1% disse que tem relação com a volta de Jesus. A conclusão é que a maioria dos norte-americanos considera o feriado de Páscoa como um feriado religioso, mas não conseguem claramente distinguir o sentido ou a razão para a ocasião. No Brasil, não há levantamentos dessa natureza. A reportagem do movimento pentecostal foi às ruas para uma pesquisa informal. Queremos saber o que a Páscoa significa para as pessoas. Uma ideia sobre o nascimento, né? O retorno de coisas novas. Uma data bem importante, né? Dá para a gente aproveitar aí bem o dia com a nossa família e tal. Uma coisa bem legal assim. Chocolate também, né? Que é uma coisa bem prazerosa assim. Uma coisa bem legal o dia da Páscoa. A data da Páscoa, ela é sobretudo tratada do ponto de vista comercial. E a força do marketing, a força do comércio, ela é tão grande que ela inibe o pouco esforço, vamos dizer assim, que se faz na sociedade de divulgar exatamente a razão cristã da Páscoa. A Páscoa comercial tem por símbolo o ovo de chocolate e o coelho. Esta simbologia surgiu na mitologia antiga das religiões idólatras do Oriente e das tradições populares. Em 1928, os ovos de chocolate começaram a ser vendidos em escala industrial. Em contraste com a pesquisa norte-americana, os brasileiros ainda fazem uma relação direta com a doutrina cristã. Você sabe qual é o real sentido da Páscoa? Bom, eu sei que é a ressurreição de Cristo, né? Porque muito vê a Páscoa só como chocolate, como ovo da Páscoa, mas não tem nada a ver esse significado. Tem significado sim, a ressurreição de Cristo. Para mim, Páscoa é ressurreição, né? A palavra Páscoa significa passagem, passar por cima, poupar. Ela marca o êxodo dos judeus no Egito e a libertação do pesado jugo da servidão.
No 10º dia deste mês, cada família tomará um cordeiro sem nenhum dano e vai cuidar desse cordeiro até o 14º dia do mês, depois do qual se reunirá toda a Assembleia de Israel. E ao cair da tarde, vocês matarão esse cordeiro. Peguem um pouco do sangue do cordeiro e coloquem-no na porta de suas casas. O sangue do cordeiro será o sinal. Quando o Senhor vir o sangue, passará por vocês e não serão atingidos. Entre os primeiros cristãos, a Páscoa celebrava a ressurreição de Jesus. Os evangélicos comemoram a morte e ressurreição de Cristo por meio da Santa Ceia. Ela significa a libertação espiritual do pecado por meio do sacrifício de Cristo em lugar do pecador. Paulo é bem claro ao relatar esse fato, ao fazer o paralelo entre a questão da Páscoa no Antigo Testamento e a pessoa de Jesus no Novo Testamento. Jesus resume o ideal da Páscoa, que é o ideal da libertação, que é o ideal da transformação do homem e da vivência nova espiritual a partir da sua morte, da sua vida, dos seus ensinamentos e da sua ressurreição. Jesus, ele é o Cordeiro Pascual, ele veio para salvar a humanidade. Eu acho que essa é a maior mensagem. O pessoal entra numa fase mais comercial e esquece da vida espiritual, que eu acho que é o que está faltando ao povo do mundo inteiro. Cabe ao pensamento cristão, nas possibilidades que tiver, sempre sublinhar esse aspecto que é melhor identificador da natureza real da Páscoa, seja no contexto do Antigo ou do Novo Testamento, que é deixar de lado esse caráter consumista da sociedade burguesa e capitalista, por um lado, e deixar também de lado esse aspecto associado ao paganismo, a ideia de fertilidade, que vem lá da mitologia germânica e passa por algumas outras experiências culturais no mundo ocidental, e entrar mais na perspectiva mesmo daquilo que a Bíblia diz e ensina, um ato de libertação exercido por um Deus que se ama e se preocupa com aqueles que o buscam, com a humanidade que ele criou. A prática ensinada por Jesus Cristo é uma prática que produz bem espiritual e bem para a saúde. Agora, a prática comercial, eu acho que ela faz mal, possivelmente, em alguns casos, para o bolso e até para a saúde. É isso, Jesus Cristo foi enviado por Deus para nos salvar. Ele viveu entre nós, sofreu aflições e angústias, cumpriu o chamado e morreu na cruz para que você e eu tivéssemos os nossos pecados perdoados. Somente o amor de Deus para elaborar o plano da salvação. Somente o cuidado dele para conosco. Nessa semana, pense nesse amor, no alcance dele, no objetivo dele, mas principalmente pense na sua atitude com relação a esse amor tão grande que é o de Deus por nós. Sábado que vem, nós estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.